Ótimo, tá ótimo. Então podem ir cumprimentando que o pessoal já deve estar chegando. Já ligou? Vamos lá. Também já, peraí. Ué. Deu aqui. Tá errado isso aqui. Bem-vindas. Pronto. Você ligou já? O senhor podia ter escrevido boas-vindas, não bem-vindas. Acabei aqui no meu celular, tablet. Faltou um minuto. Vamos ver. Nós já estamos ao vivo já. Bom dia para quem está chegando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Deus nos abençoe hoje nessa escola dominical. Vamos ter. Espero que seja edificante para todos nós e conto com a participação de todos vocês. Agora são 9 horas e, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos até por volta das 10h30, ok? Cumprimento o povo, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar cantando? Sandra, bom dia. Seja bem-vinda, Sandra. A começar em mim. A começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. A Começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um. Bom dia, Valdir. Bom dia, Rose. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim. Bom dia, Noel. Seja bem-vindo, meu irmão. A Começar em mim. Ana, bom dia, Ana. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda, viu? Para que sejamos Todos um, como tu és em nós. onde a Frieza que haja amor, onde há ódio. Evandro, bom dia, Evandro. Tá aí, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Cresça assim, Rumo à perfeição. Com Nair, bom dia. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Já estamos dando início à escola dominical de hoje, viu? Para que Seja. Bom dia, Rose. Vai, minha irmã, tudo bem? Bem-vinda. Tu és em nós. Como tu é. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda. Como Tu és em nós. Pode começar. A gente pode ir começando. Se vocês querem cantar mais um, canta mais um então. renova-me, Senhor Jesus. Bom dia, Sidoca. Seja bem-vinda, minha irmã. Odaí. Bom dia, Odaí. Salete. Deve estar aí do outro lado também. Deus abençoe vocês. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ana Cláudia, bom dia. Bem, Deus abençoe todos vocês que vão entrando e vão chegando, viu, gente? O que há dentro de mim necessita ser mudado. Oi, Lloyd, bom dia. Deus te abençoe, minha irmã. O que há
dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ouve a minha oração, porque tudo que há. Oi, Gabriel, bom dia. Vem, meu irmão. Como é que tá essa luta? Seja bem-vindo, viu? Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessito do Senhor. Necessita mais de ti. Eu necessito do Senhor. Necessita mais de ti. Que silêncio. Nós já vamos começar, meus irmãos, a escola dominical. No meu relógio são 9h06. E daqui para frente a palavra está com a nossa irmã Márcia, superintendente. Os irmãos quiserem, nosso irmão o presbítero Garmes tem um recado para dar. Depois eu vou pedir que ele mande novamente, por favor, nos comentários aí, para que é sobre o cada dia. E aí no momento oportuno a Márcia pode falar, põe no comentário que eu leio aqui, né, para eu me lembrar, porque no WhatsApp, o outro WhatsApp está na câmera aí, bom? Então, presbítero Garmes, Lídia, manda para mim o seu recado, que aí eu darei novamente, tá bom? Aqui nos comentários é bom que até o pessoal que está participando lê também, viu? Bom dia, queridos. Nós vamos começar a nossa escola dominical. Mais um domingo que o Senhor nos concede, uma semana que não sabemos o que há de nos acontecer, mas nós sabemos que em tudo e em todos os momentos nós teremos a presença do nosso Deus, sempre nos abençoando, guardando, protegendo, sendo conosco, sendo o nosso refúgio, nossa libertação, nosso escudo, a nossa proteção. E nós vamos iniciar a nossa semana, iniciar a nossa escola dominical nesse dia tão lindo, dia que o Senhor fez para nós, um dia que o Senhor nos concede. Nós vamos agradecer a noite que Ele nos concedeu para o descanso e vamos começar orando, falando com Ele da melhor maneira que a gente possa interagir, estar em todos os momentos aí buscando a Deus em oração. Eu convido que você feche seus olhos nesta hora, desligue-se de tudo que está ao seu redor e vamos nos concentrar em Deus. Rogar a Ele que tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele nos alcance com a sua graça, que Ele nos abençoe, para que tudo que fizermos, tudo que falarmos ou pensarmos, sempre redunde na glória do nosso Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada porque nós podemos, como o teu povo, como a tua igreja, como teus filhos, juntos, ó Deus, estarmos agora buscando ao Senhor em oração, na certeza de que o Senhor nos ouve. Muito obrigada. Obrigada porque um dia o Senhor veio a este mundo, morreu por nós, mas não nos deixou sozinhos. O Senhor está conosco e nós podemos falar contigo a qualquer hora do dia, em qualquer momento, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui agora, na nossa casa, o Senhor está em nossos corações e está também, ó Deus, onde cada um está neste momento. O Senhor é Deus onipresente.
Obrigada pela tua fidelidade, pelas bênçãos do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Rogamos que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana muito feliz, uma semana muito abençoada. Nós não sabemos o que há de nos acontecer, mas obrigada porque mesmo assim nós desfrutamos da tua presença. A certeza que nós temos é de que o Senhor está conosco e estará em todos os momentos, ó Deus. E permita que a gente seja sempre um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Que a nossa presença, a nossa vida, Senhor, possa abençoar outras vidas também, Pai. Seja conosco neste domingo, que mesmo não podendo estar na igreja, no templo físico, nós somos a igreja e que nós possamos aproveitar ao máximo esse dia e buscar-te, a Deus, de todo o nosso coração. Amém. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 119. Hoje nós finalizaremos a leitura deste salmo, o maior salmo da Bíblia, com 176 versículos. E eu já vou pedir perdão pela minha gafe que eu cometi semana passada. É Nós 50? Não, 176 versículos tem o Salmo 119. Versículo. Isso. Semana passada nós acabamos lendo 2 vezes o mesmo versículo. Deixa eu me cumprimentar quem chegou depois aqui. É Selma, bom dia Selma. A Fabiola, Dona Zilda, bom dia também, viu? E aí tem que pedir perdão ao Valdir, que o Valdir acertou, ele lembrou. Né? Eu deixo normalmente escrito no papelzinho a devocional. E eu acabei pegando a devocional do domingo retrasado. Mas fica aí, né? Lemos 2 vezes, ótimo, maravilhoso. Que ela fique bem guardadinha aí dentro dos nossos corações. E obrigada, Valdir, e a Loide também me chamou no particular depois e falou. E realmente, aí depois eu confirmei, falei, olha, eu tava com a devocional do domingo retrasado. E eu acabei fazendo em cima do domingo do retrasado. Mais uma vez, bom dia, Lídia, presbítero Garmes. Já falei, presbítero Garmes, sobre o cada dia. Não dei todo o aviso, não. Então depois você manda para mim de novo, enquanto nós estamos na abertura, porque eu aviso para o pessoal que está entrando já, tá bom? Põe nos comentários aí, Lídia. Ajuda aí o seu digníssimo aí, por favor, tá bom? Obrigado. Então, irmãos, nós vamos ler Salmo 119. Abra aí suas Bíblias no Salmo de número 119. Fica bem no meio da Bíblia, né? Bem facinho. Nós leremos do 153 e aí nós vamos encerrar lendo 176 juntos, ok? Salmo 119, do 153 até o 176. Nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Minha voz hoje não está muito boa, acho que eu estou cantando demais. Estou meio rouca, peço até desculpa aos irmãos, tá? Salmo 119, do 153 ao 176. Aqui é bem grande os números, né? São grandes. E nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu lerei os ímpares. E aí eu peço que todos possam participar aí, lendo os versículos pares. E aí o último nós leremos juntos, ok? Salmo 119 diz assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me conheço da tua lei. Não me esqueço da tua lei, desculpa. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.
Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes ao dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, Na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos. pois na tua presença Estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Que lindo este salmo, né? É um salmo grande, um desafio aí para não sei quantos já tiveram a oportunidade de fazer a leitura corrida dele, mas nós temos falado diversas vezes que é um salmo que fala sobre a importância da palavra de Deus, como ela é profunda, como ela é essência nas nossas vidas. E nós, quando começamos a leitura desse salmo, nós havíamos dito assim: se eu fosse pedir para cada um dizer o que significa a Bíblia para você, eu tenho certeza, por exemplo, Márcia, Angélica, eu teria palavras tão lindas e tão profundas acerca da Bíblia, que é a palavra de Deus. Gente, é Deus falando para mim. E o salmista, de maneira inspirada, claro, pelo Espírito Santo, ele coloca de maneira poética e tão profunda, tão perfeita para nós, sobre a palavra de Deus, sobre como é lindo, como ela é tudo pra gente, né? E eu vou deixar aí para nós este versículo, o 165, que fala: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Mais uma vez aí Deus falando pra gente que nós precisamos buscar a paz que excede a todo o entendimento, né? Como é o versículo que nós estamos memorizando essa semana. E que Deus nos ajude, meus irmãos, a cada dia buscar a palavra de Deus, tê-la em nossos corações e nossa mente, guardá-la e que possamos praticá-la e dar importância para ela, assim como nós damos importância para tantas coisas que são efêmeras, né, passageiras, que podem se perder, mas que a palavra de Deus, ela sempre ocupa um lugar muito especial dentro dos nossos corações. Seja aí o bálsamo para as nossas vidas, a regra de fé e prática quando nós precisarmos. Ok, Osmar, bom dia também, viu? Mais uma vez eu quero lembrar, nosso irmão Garmes tem um recado sobre o cada dia. E aí depois eu vou falar para vocês antes de nós entrarmos no estudo bíblico da manhã de hoje, tá bom? Quero louvar-te sempre mais e mais. Lina, bom dia, Lina. Buscar o teu querer, tua graça, conhecer. É um cântico assim, bem meio animadinho, né? Para cantarmos de manhã. Eu não tô com a voz boa, então eu preciso da ajuda de vocês e de vocês de casa, ok? Graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te.
graça conhecer, quero amar a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir, cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, tua graça conhecer, quero servir as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Bom dia, Salete, mais uma vez, Godaí. Bom dia, Hilda. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Meu coração transborda de amor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Salmo 129. Meu coração A Salete pediu para cantar o Salmo 129. Agora, eu dei uma olhada, Salete. Eu particularmente não conheço. Não sei se a Márcia vai saber. Salmo 129, a letra dele não me é familiar, não. Não em termos de cântico. Muitas vezes me angustia. Às vezes é o hino. Ah, o hino? O hino 129? Aí eu tenho que olhar porque eu não sei de cabeça. Fala o nome dele aí. Oi, Catinha, bom dia. Diego também estiver do seu lado aí, Paulinho, viu? Ó, alguém coloca qual é o hino 129. Se não der para cantar agora, a gente canta no final, tá bom? E aí, ou então pode mandar e depois a gente pode procurar para poder cantar. Né? Isso. Bem de manhã. Bem de manhã. Isso, bem de manhã. A gente pode cantar antes do estudo bíblico, não tem problema, tá bom? Dona Dulce, bom dia, Dona Dulce, seu Nilson, sejam muito bem-vindos, viu, minha irmã?
Ok, irmãos. Esse cântico que nós cantamos agora, meu coração, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz, Ele é a nossa paz e tem tudo a ver com o versículo que nós memorizamos essa semana. Nosso desafio da semana foi memorizar Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Você vê que a minha família, assim, tá ótima, né? Tá todo mundo bem afiado, a gente Eu fiquei percebe. desligado por um segundo. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Né? Um texto muito pequeno, né? E muito propício. Pequeno em quantidade de palavras, mas muito profundo, muito grande naquilo que ele significa para nós. Palavra de Deus a nós, dizendo que nós precisamos buscar a paz do Senhor. A minha alma está repleta de paz. Às vezes é muito fácil nós cantarmos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado para que aquilo que a gente canta, ou mesmo até que a gente fala, não se torne um jargão, né? Mas que a gente possa, assim, vivenciar essa paz, né? Ter a paz que excede o entendimento não é algo fácil, é muito desafiador para todos nós, para mim também, mas a gente precisa buscar a paz que excede o entendimento. E eu estava pensando essa noite, né, sobre o versículo, e como Deus, assim, Ele é maravilhoso, porque é claro que a nossa vida, em primeiro lugar, o objetivo dela é glorificar a Deus. Mas as palavras de Deus, a palavra do Senhor para nós, meus irmãos, nos ajuda a viver uma vida melhor. Ou seja, quando nós buscamos a paz, quando nós temos paz em nosso coração, nós vivemos melhor, nós temos uma vida melhor. Quando a gente aprende a não andar ansioso, a não viver uma vida perturbada ou desesperada, buscando com vários questionamentos, a gente consegue descansar. Como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso é uma palavra que vem para nós, nos mostrando que a gente vive uma vida melhor, uma vida aqui na terra melhor, quando a gente desfruta da paz que excede ao entendimento. A gente consegue dormir melhor, nós nos relacionamos melhor, seja em família, seja fora de casa, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. Nós conseguimos ter uma vida bem melhor quando a gente busca essa paz. E é isso que eu desejo para todos nós. Então vamos falar juntos? Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ok? Podemos falar juntos? 1, 2, 3. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Então, mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Um versículo aí que vem com a promessa de Deus. Ele guardará. Se Deus está falando pra gente aqui que Ele vai guardar, certamente Ele guardará. E eu espero que esse versículo aí, meus irmãos, fique registrado, né, nos nossos corações, e que quando vierem aí as preocupações, a angústia, porque dá aquela angústia às vezes dentro, quando a gente não vê saída para algum problema, a gente fica mesmo angustiado. Vem aquela perturbação dentro do nosso coração, mas é que a gente possa respirar fundo e falar: meu Deus, me ajude a ter paz, me ajude a confiar na certeza de que o Senhor está comigo, né? O Senhor vai me guardar, então o Senhor vai estar comigo em todo momento. E o versículo para esta semana, aí, desafio, que também não é tão desafiador. Eu convido que você abra sua Bíblia em Salmo 27, versículo 4. É um versículo pequeno também, muito conhecido, palavra de esperança pra gente, nós que estamos vivendo em dias tão turbulentos, tão complicados, dias de incertezas, né? Nós não temos aí, seja em qualquer âmbito, né? Na saúde, na educação, em relação ao governo, tantas incertezas,
mas aí uma palavra de esperança pra gente. Salmo 27. Salmo, pra quem não sabe, tá lá no meio da Bíblia, bem facinho. Salmo 27, versículo 14. Deixei marcado aqui. Salmo 27, 14 diz assim, ó: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então aí é uma palavra de consolo para nós, que possamos aprender a esperar. Não é fácil, ainda mais nós vivemos num mundo tão imediatista, tudo é pro ontem, né? A gente quer para ontem. E como é difícil esperar, né? Como é complicado, como é desafiador pra gente. Mais uma vez aí, mais um desafio pra gente. Eu falo assim, mais desafiador do que memorizar o versículo é viver o versículo, né? Mas o salmista diz então: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então que a gente possa fortificar. Tem aí dois imperativos, né? Espera, o esperar e fortificar. Se nós fortificarmos o nosso coração da melhor maneira, na fonte correta, né? Não o plim-plim, a tela, né? Mas que a gente possa fortificar o nosso coração aqui na palavra de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que Deus há de nos ajudar a saber esperar pelo Senhor e a buscar essa paz. Então vamos ler juntos? Vamos lá? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pelo Senhor. Então aí vai ser um desafio para nós memorizarmos, mas o desafio maior vai ser vivenciar. Mas Deus há de nos abençoar, porque se fortificarmos nosso coração da maneira certa, Ele vai nos abençoar e nos guardar. E aí fica esse versículo então para a gente memorizar, ok? Irmãos, eu vou passar a palavra para o pastor, que nós vamos cantar então o hino de número 129, e depois nós teremos o estudo aí da lição dominical. Que Deus abençoe muito sua vida, a sua família, seja com você, com todas as inquietações, com todas as preocupações, lance sobre Ele, né? Como diz a palavra de Deus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Nosso Deus não está olhando para outro planeta nessa hora. Ele está olhando para a gente. Ele conhece. E se Ele permitiu, não foi o versículo que nós memorizamos também? Ele está conosco. Ele vai nos dar todo o suporte que nós precisarmos para enfrentar qualquer situação. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, seja com você. Fortifique-se no Senhor e espere pelo Senhor. Tem de bom ânimo. Um beijo aí no coração de cada um de vocês. E vamos cantar? Vamos. O hino de número 129. Do Novo Cântico, viu, gente? Do Novo Cântico. Para quem não tem o Novo Cântico, é um hino conhecido, bem de manhã, embora o céu sereno, Ó, bom dia para Daniele. Bom dia, Dani. Beijo no bom dia para o Marcelo também, viu? E Lídia, por favor, manda aqui no comentário o recado do nosso irmão Garmes sobre o cada dia, tá bom? Então vamos cantar. Bem de manhã e sem cessar. É o hino 129, povo. Não tira muito alto, senão a gente é bem Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor.
pela desafinação, pessoal. Enquanto nós nos preparamos para o segundo momento do estudo, eu gostaria de pedir a Lolo e a Lilica que me ajudassem, porque hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Então, eu queria que nós cantássemos aquele cântico que menciona todos os livros da Bíblia. Viu? Então, Lolo, vem mais pra cá, minha filha. Cabe você aqui do nosso ladinho. Aí eu tô afundado no sofá aqui agora que eu percebi, não é? Esse cântico eu vou ensinar, vou tentar ensinar lá na igreja. Vem aqui, ó, no meio. Aqui, ó. Aí todo mundo vai ficar com os livros da Bíblia afiados. Vem aqui, ó. Do ladinho aqui cabe. Senta aqui. Vamos lá? Isso. Começando por Gênesis, eu não vou nem tocar, pra ficar bem a voz de vocês. Isso, vamos lá. Vocês então já sabem esse cântico? É bem fácil. Pra quem não sabe, acessa lá no YouTube 3 palavrinhas. E os livros são os livros da Bíblia. Eu não sei qual é o título desse, mas são os livros Gênesis da e Levítico. Tá lá nos 3 palavrinhas do YouTube. Então é um desafio pra gente também. Mas é bom que a gente aprende os livros. Todos os. Quantos livros tem a Bíblia? Vocês já esqueceram? Olhou uma, duas, salva a pátria aqui, Caris. 66. 66. Livros. Quantos no velho? 30. 37. Oh! Ih, 39. 27. Não, 39. No velho 39. 39. Tem gente precisando também ir pra sala das Tô crianças. precisando voltar pra classe no dos novo? catecúmenos. E o no novo? 20. No 27. Agora ficou fácil, né? 1, 2, 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Deixa ela. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento. Aqui estão Agora. Mateus, Marcos, Lucas, Mais João, alto. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. E os 27 livros, então, do Novo Testamento, a questão. Muito bem. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu, meninas? Muito bem, tá? Pessoal, agora nós vamos ter aquela movimentação. Deus, bom dia, viu, meu irmão? Ó, vamos ter aquela movimentaçãozinha básica. A Caris vai pegar ali, a câmera vai trazer aqui para mim. E vocês aí vão me acompanhar, se Deus quiser. Agora são 9h40, até umas 10h30 no máximo, nós estaremos caminhando aqui no estudo da Palavra de Deus, ok, pessoal? Então vamos lá, enquanto isso, a Lilica vai arranjar água para mim, o que eu pedi aqui, ó, bem no ouvidinho dela. Cadê o copo? Vou colocar. Tava aqui. A Fabiola havia Pega lá, meu pedido filho. para nós colocarmos os textos. Lolo, mamãe vai precisar do Ó, cuidado com... celular. Eu sei, a muito deu para Deixa eu me sentar melhor, porque eu estou afundado aqui no sofá da minha casa. Ai. Meus irmãos, Vem aqui para colocar os pega para mim o recado do presbítero Garmes, amor, para eu poder dar até o finalzinho do nosso estudo de hoje, tá bom? Por favor. Enquanto isso, a Lulu e a Lili que estão trazendo água para mim. que é? Por enquanto, nós vamos ainda não vamos ler o texto. Pra Fabiola colocar. Ah, tá. Pode abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 6, viu? Nós vamos ler os versículos 7, 8 e 9. Deuteronômio 6,
7, 8 e 9, tá bom? Aqui. O banquinho, meu amor. Vai. É, banquinho. Pessoal, na semana passada, nós abordamos sobre o valor de um homem, o valor que tem um homem, enfatizando que, primeiro, nós devemos ter cuidado com o egoísmo e o nosso egocentrismo. Pode puxar mais para frente, minha filha. Mais pra frente? Põe aqui assim, ó, papai. Aqui? Aqui, obrigado. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Vimos também que nós não devemos viver ansiosos com as coisas desse mundo. Também falamos sobre o valor de um homem, afirmando que ele não equivale à quantidade de bens que esse homem possui. Também afirmamos na semana passada que Deus nos tem dado muito mais do que bens materiais, muito mais do que nós queremos, muito mais do que nós almejamos. Deus tem nos dado tudo que nós precisamos e muito mais, não é? Nós vimos também que a avareza tem distanciado muitos homens de Deus. E por último nós falamos que este comportamento atrai muitos sofrimentos quando vivemos fixados nos valores do mundo, certo? Nesses dias de confinamento, é importante fazer uma séria análise de como nós temos lidado com todos os tipos de valores materiais que Deus nos emprestou. Quem sabe nós estejamos precisando aqui rever e reavaliar a maneira como nós temos administrado todas estas coisas em vida, porque um dia nós vamos deixar tudo isso aqui no mundo, correto? Talvez nós voltemos em outra ocasião a esse assunto para continuar no texto falando sobre a parábola que Jesus Cristo conta aos discípulos sobre um homem rico que tinha uma grande colheita, teve uma grande colheita naquele ano e decidiu destruir os celeiros menores para construir outros maiores. Mas isso, se Deus quiser, nós veremos em outra ocasião. Hoje, envolvidos por esta situação inusitada, totalmente atípica para todo mundo, de confinamento, eu gostaria de refletir sobre um assunto de extrema, presta atenção, extrema importância e urgência. Importância e urgência. Então, primeiro, a necessidade do conhecimento da Escritura. Nós estamos lendo esses domingos todos aí, Salmo 119. Se você pegar o Salmo 119 do início ao fim, perceberá que toda a ênfase do Salmo 119 está voltada para a Escritura. E o segundo ponto importante, que o meu propósito é que vocês também assimilem aqui, é como a nossa vida, a sua vida, isto é importante demais, como a sua vida e a minha vida dependem da observância da Escritura. Então, como eu disse, o texto que nós vamos utilizar para esse fim é o de Deuteronômio. Eu falei 7, vai ser do 6, o versículo antes, tá? 6, 7, 8 e 9, tá bom, gente? Deuteronômio 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Onde está Deuteronômio? As meninas acabaram de cantar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números é o 4 e Deuteronômio é o 5º livro da Escritura. Portanto, o 5º do Pentateuco, não é? Pentateuco escrito por Moisés, como nós já falamos aqui, embora haja algumas discordâncias aí infundadas. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
há outros textos que eu vou pedir a Márcia, minha esposa, que me ajude no momento oportuno encontrá-los para nós e ler, ok? Vamos fazer uma oração antes, meus irmãos, de prosseguir. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, ó Deus, quão importante é este momento, todos os momentos em que nós nos dispomos, ó Deus, a congregar e a cantar, a orar, todos eles são importantes. Entretanto, a exposição da Tua Palavra ocupa um lugar central de tudo isto, Senhor. Ela precisa ser conhecida, porque ao conhecer a Tua Palavra, nós conhecemos o Senhor. Ao conhecer a Tua Palavra, nós conhecemos a vontade do Senhor. Ao conhecer a Tua Palavra, nós conhecemos o caminho para a vida. Conhecemos o que é melhor para poder viver bem, em paz, viver com qualidade, viver muito. Então, Senhor Deus, rogamos que por misericórdia, Teu Espírito fale ao nosso coração na manhã de hoje. Imploramos, confiados no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que algum bichinho pegou aqui a minha esposa e eu, porque minha voz também está falhando um pouco. Mas eu, com a aguinha aqui, vou tentar seguir adiante sem maiores dificuldades, tá bom? Vamos fazer aqui algumas considerações iniciais a respeito do livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio é uma expressão grega que significa literalmente segundo as leis. Mas na realidade, não são leis novas que foram dadas por Moisés, Deus a Moisés, por sua vez ao povo, não. É a repetição das leis que foram dadas a Moisés, tá bom? Esse livro aí, o Deuteronômio, foi escrito, meus irmãos, no último mês da vida de Moisés, quando os israelitas já se encontravam agora novamente às portas da terra de Canaã, na Transjordânia. Amor, leia por favor aí, Deuteronômio no capítulo 1, versículos 1 e 5. Deuteronômio 1, versículos 1 e versículo 5, por favor. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Versículo 5. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo... Observem, Moisés havia levado o povo, desde aquela ocasião conturbada, lá na entrada, que os espias foram enviados, não creram, aquela confusão toda, eles peregrinaram 40 anos no deserto e Moisés com eles. Agora, eles estavam acampados às portas de Canaã novamente, na Transjordânia, na planície do Jordão. Meus irmãos, uma coisa que eu destaco aqui, que Moisés foi um homem de uma grandeza de caráter incrível. Ele estava praticamente a um mês da sua morte. Isso ocorreu então quando ele tinha 120 anos, quando ele escreveu o livro e quando ele então estava já se despedindo do povo. Faltava um mês. O que tudo está narrado aí no texto de Deuteronômio envolve aproximadamente 2 meses só, viu gente? O livro é relativamente grande, mas envolve um período de 2 meses. E Moisés o escreveu quando estava a um mês da sua morte. Veja lá em Números 31, versículos 1 e 3, amor. Leia aí, por favor. Números 31, versículos 1 a 3. De 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 31, Zé, que é isso? Espera um pouquinho só. É 31, 1 e 2. Número, Deuteronômio, não. Falei número. Ah, você falou número. Desculpa, gente. É Deuteronômio. Umidade. 31 e 2, é umidade. Aqui em casa tem muito problema de umidade. Eu tenho problema de umidade avançando, viu, gente? 40 anos
Passou Moisés a falar essas palavras a todo Atenção. Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Até o 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Interessante, Moisés, como o apóstolo Paulo, já estava não prevendo, né, mas já sabia que estava no final da sua carreira e da sua vida. E aí o que ele faz? Ele escreve o livro de Deuteronômio, uma repetição das leis para o povo. E agora eu pergunto, por que as leis foram repetidas? Em parte, não toda ela, viu, gente? As leis não foram repetidas integralmente. O que está em Deuteronômio não é tudo que está nos livros anteriores, mas uma parte delas. Então aqui vão algumas prováveis razões. Primeiro, havia uma nova geração que cresceu no deserto. Estão lembrados? Quando Deus disse que os que saíram com mais de 20 anos do Egito não entrariam na terra de Canaã. Então, uma nova geração surgiu. E agora, uma das razões pode ter sido esta, de repetir as leis, porque eles precisavam se familiarizar com a lei de Deus. Uma outra razão provável aqui é que havia a necessidade de levar o povo a considerá-la com extrema seriedade e importância, como princípios que regeriam todos os segmentos da sua vida quando eles entrassem na terra de Canaã. Ou seja, como é que eles se manteriam na terra e como deveriam fazer uso dela, a terra que eles passariam a possuir. A lei de Deus regeria todos os comportamentos e todas as áreas da sociedade em Israel. Eles precisavam conhecê-la para que eles fossem bem-sucedidos e obedecessem a Deus ao possuir a terra. A lei, ao habitar a terra. A lei era tão fundamental que, além destes poucos motivos elencados aqui, esses dois, na verdade, veja que como eles deveriam agir, começando pelos... vamos ver. Começando pelos aqueles que eram novos, como eu falei agora, e que estavam agora assumindo o posto de entrar na Terra Prometida. Como é que nós vamos ver isto? Meu propósito, vou repetir aqui porque este é o alvo, é destacar e fortalecer a necessidade que nós temos do conhecimento da Escritura e como a nossa vida depende da sua observância. Desculpem às vezes, meus irmãos, aí o texto vai lá em cima, volta aqui e tal, e aí me atrapalha um pouco às vezes no raciocínio, tá bom? Então vamos direto ao texto, começando pelo versículo 6 do capítulo 6. Estas palavras estarão no teu coração. Então veja, primeiro, quando Moisés invoca o coração e não a mente, Moisés indica, vou pedir licença aqui só para alguém resolver para mim um probleminha, probleminha técnico que tem a ver com cachorro. Cachorro da nossa casa, viu, gente? Coisa linda. Que tem que ficar lá na casinha dela, na verdade, né? Vamos continuar então? Ok. Deuteronômio 6,6. Estas palavras estarão no teu coração. Quando Moisés invoca o coração e não a mente, ele indica que o que está em questão vai além de algum conhecimento acadêmico, teórico, desprovido de prática. Estar no coração envolve o ser humano por inteiro. Lembre-se do primeiro mandamento ordenado por Jesus lá em Lucas 10, 27, quando Jesus é inquirido sobre quais são os mandamentos ou qual é o mais importante dos mandamentos. Observem a resposta que Jesus dá no capítulo 10, no versículo 27, que é a mesma ideia de Moisés aqui ao falar da Escritura. O que diz lá?
A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, o primeiro ponto, o primeiro item é o que eu quero enfatizar. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. A ideia que Moisés passa ao povo é a mesma. Amarás ao Senhor teu. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também está em questão aqui, não apenas, como eu falei, o conhecimento acadêmico e teórico, etc. Está em questão obedecer, observar irrestrita e incondicionalmente. Ou seja, não é para eu obedecer a palavra de Deus porque eu entendi. Não é para eu obedecer a palavra de Deus porque eu gostei. Não é para eu obedecer a palavra de Deus porque Deus mandou e forçou e eu tenho que fazer isto, embora eu não queira, mas é isso que eu vou fazer. O que está aqui, meus irmãos, tem a ver com uma observância incondicional e restrita, mas também motivada por uma resposta alegre, espontânea e grata a Deus, porque ele, afinal de contas, no caso dos israelitas, foi quem os tirou da escravidão. Fez atravessar todo o deserto e chegar por fim à terra que havia prometido dar a Abraão e a sua descendência. Moisés ainda conclama o povo a exercitar continuamente esta orientação. Você sabe, a tendência para o esquecimento da vontade de Deus está na natureza humana. Mais que isso, a natureza humana está inclinada para caminhos opostos à vontade de Deus. Preste bem atenção nisto. A natureza humana, nós não nascemos com a natureza inclinada para fazer a vontade de Deus, não. Não. Nós nascemos com a natureza inclinada para desobedecer a Deus, por causa do pecado. Então a presença de Cristo muda isto e coloca no nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Então não é uma questão que nasce conosco. Pior do que isto, nós nascemos com os nossos anseios e com os nossos desejos inclinados para caminhos que são totalmente opostos à vontade de Deus. Muito bem. Como foi dito, estas palavras estarão no teu coração. Além disto, num segundo momento, também nos é dito o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos. Então, em primeiro lugar, o que isso representa? Representa mais do que ensinar um filho a ser religioso. Você já deve ter ouvido muita gente falar assim: eu sou de tal religião porque meu pai foi, porque minha avó foi, etc. Tal. Não se trata disto. Não se trata de fazer proselitismo. Não se trata de dizer assim: você tem que seguir a minha religião, a igreja, a religião do seu pai, a igreja que seu pai frequenta, porque é a igreja do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Não, não é isso que está em questão. O que está em questão aqui é trabalhar incansavelmente no sentido de que o filho aprenda a amar a Deus e amar a sua vontade com todas as forças do seu ser. Isso é um trabalho fácil? Isso é um trabalho extremamente difícil, porque além de nós pais temos que lutar contra a nossa própria natureza, que se inclina para uma direção contrária à palavra de Deus. Agora nós temos o desafio de trabalhar para que os nossos filhos também enfrentem esta árdua luta, trabalhando contra a velha natureza, inclinada e voltada para um sentido contrário à vontade de Deus, e aprendendo a amar a Deus. Não é estar na minha igreja porque eu sou desta igreja. Não, amar a Deus com todas as suas forças. Significa também, quando diz essas palavras, tu as inculcarás a teus filhos, significa que a vontade de Deus deve ter primazia diante de todos os interesses que os filhos manifestam nas etapas da sua vida. Algumas pessoas vão dizer assim, que a adolescência, isso é muito comum, que a adolescência é a fase mais difícil da vida de uma pessoa.
Não é isto que a Bíblia mostra. Nós temos alguns exemplos aqui clássicos que devem ser lembrados. O primeiro deles vem da nossa referência mor, que é Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 2, 42 e 46, Jesus tinha 12 anos, pré-adolescente, portanto, e estava no templo, fazendo o quê? A minha esposa lerá para nós. Gênesis 2:42. Não, Lucas 2. Lucas 2:42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 46. Entendeu também? Bom, além de Cristo, alguém vai dizer assim, bom, era Jesus, né, filho de Deus. Então, aos 12 anos, o filho de Deus, ele tinha tudo para estar mesmo entre doutores reunidos no templo. Mas ele não é o único exemplo. Nós temos também José do Egito, que era igualzinho a você e a mim em termos de natureza. Em Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. É isso mesmo, tá. Pode ler. Só fala isso. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Eu acho que é mais para... Pode ler o outro. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, é o versículo 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a eles, a seu pai. José tinha 17 anos, e as notícias más que ele trazia a seu pai tinha a ver com o comportamento dos seus irmãos. José já era um adolescente temente a Deus. Tão pecador quanto você e eu, José já estava interessado nas coisas do seu pai e nas coisas de Deus. As más notícias, repito, que trazia ao seu pai eram decorrentes de atitudes dos seus irmãos que traíam ao próprio pai, traíam a Deus, traíam a própria família. Temos outro exemplo, bem mais novo, do rei Josias, no segundo livro dos Reis, 22, 1 e 2. Segundo Reis, 22, 1 e 2. O que é que diz aí? 22, 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. 8 anos de idade quando começou a reinar. Vamos ver agora o versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. O que dirá a sociologia, a psicologia da nossa geração? Uma criança de 8 anos, ela precisa de diversão, ela tem que ser criança, ela tem que lidar com essas coisas simples de... Alguém deveria dizer isso para Josias. 8 anos de idade, claro que ele tinha os desejos de criança, claro que ele deveria brincar como uma criança, mas a ênfase é que desde os 8 anos de idade, quando ele assumiu o reinado, tendo conselheiros por trás, obviamente, o texto, versículo 2, diz que ele andava nos caminhos do Senhor. Ele era reto, né? Não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Não estou aqui levantando questões polêmicas para discutir com especialistas da sociologia, da psicologia. Não estou aqui para isso. Estou aqui para enfatizar que Josias, embora criança, com todas as inclinações de uma criança, que deve ter sido uma criança muito feliz, por sinal, tinha também no seu coração este desejo de fazer a vontade de Deus. E diga-se de passagem que o seu pai não andou nos caminhos do Senhor. Não andou. Josias andou nos caminhos do Senhor desde os 8 anos até os 26,
quando ele começa, ele manda fazer uma reforma no templo. Não estou dizendo que ali ele parou de andar não, viu gente? Ele perseverou nos caminhos do Senhor e aos 26 anos, depois do 18º ano do seu reinado, mandou fazer uma reforma no templo. Mas existe mais um exemplo aí, dois na verdade. Davi, quando foi ungido, e aí nós não temos um texto específico que fala sobre a sua idade, e a idade é tirada por alguns cálculos feitos pelos registros históricos. Davi, quando foi ungido rei de Israel, Saul estava no reinado, estava no trono. Davi tinha cerca de 15 a 17 anos de idade. Alguns acham que de 14 a 17 anos. Davi era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai e já temia Deus. Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel, porque Saul não estava andando nos caminhos do Senhor, e Jessé tinha vários filhos, todos se passaram diante de Samuel, e Deus disse a Samuel, não é este. Antes já havia dito para Samuel, não olhe segundo a aparência, porque o homem vê segundo a aparência, mas Deus vê como o coração, né? Deus vê de acordo com o coração. Então se passaram homens fortes, bonitos, todos filhos de Jessé. Quando acabaram, Davi não estava lá. E então Deus disse a Samuel, até ali tinha dito para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram os filhos, Samuel pergunta, cadê? Acabaram seus filhos? Deus por acaso tinha mandado Samuel lá em vão? Jessé disse, não, tem um, mas ele é pequeno, está lá cuidando das ovelhas no pasto e tal. Samuel falou assim, não diga isto, traz o seu filho aqui. E ele trouxe o pequeno Samuel, de aproximadamente 14, 15, 16 ou 17 anos, então não há uma afirmação definitiva, específica e clara com relação a isso, tinha cerca de 14 a 17 anos, foi chamado e foi ungido nesta idade rei de Israel. E o último exemplo que eu quero usar é do próprio Samuel, que vai à casa de Jessé para ungir Davi. Veja lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui eu não coloquei idade. O texto diz que ele era ainda menino, provavelmente na idade dos 12 anos, talvez um pouco menos. Mas Samuel também é um exemplo de quem na adolescência, na pré-adolescência, na infância, já está buscando a Deus. Diferente dos dois filhos de Eli, adultos e sacerdotes, que estavam a serviço de Deus na tenda da congregação e não estavam andando conforme os caminhos do Senhor. Pois bem, outra coisa a se verificar aqui é que essas exortações não são feitas aos filhos. Quando diz estas palavras, tu as inculcarás a teus filhos, está muito óbvio que ela é dita aos pais. Então, além de uma mera religiosidade, os pais tinham agora o compromisso de ensinar os seus filhos a amar a Deus, a amar a sua palavra. Este era o desafio. Então, vamos aqui tecer o que está dentro dessas exortações. Em primeiro lugar, Moisés mostra que os que amavam a Deus precisavam agora ensinar os seus filhos a fazer a mesma coisa. Não podiam simplesmente deixar os seus filhos brincando na rua e fazer disso a sua rotina. Não podia deixar os seus filhos brincando entre as tendas durante o dia e fazer disso a sua rotina. Seus pais tinham um compromisso muito sério, que era de trazer os seus filhos e ensiná-los a palavra de Deus. Vocês vão ver que a coisa não era tão simples. Ensiná-los a amar a palavra de Deus, a lei de Deus e a amar a Deus. O que também está incluso nessas exortações tem a ver com investir tempo na formação espiritual dos filhos. Qualquer pai naquelas condições, vivendo em tenda, sem casa própria, para entrar ainda na terra prometida, precisava saber que ao entrar,
eles iam encontrar casas prontas, eles iam encontrar plantações que eles não haviam semeado, né? Eles iam encontrar coisas já prontinhas. Agora eles tinham, é claro que eles deveriam dar manutenção a este lugar, eles iam colher frutos que eles não haviam plantado, eu já disse isso, e eles deveriam ter outras atividades e outros compromissos, mas Moisés diz, cuidado, estas palavras estarão no teu coração, em primeiro lugar. Segundo, tu as inculcarás a teus filhos, o que envolve, como eu falei, ensiná-los a amar a lei de Deus, ensiná-los a amar a Deus. Disse também que isso incluía investir tempo na formação espiritual destas crianças. E aqui também acrescento, nessas exortações está incluso tratar, preste atenção, tratar com grande prioridade essa educação. É claro que um pescador ia pegar o filho e ia ensinar o seu filho a ser um pescador. É óbvio que um construtor ia chamar o seu filho e tentar ensiná-lo a ser um construtor. É óbvio que um lavrador ia chamar o seu filho e tentar ensiná-lo a ser um lavrador. É óbvio também que um boiadeiro, que um pastor ia chamar o seu filho e tentar ensiná-lo a ser pastor. Ocorre que, enquanto fizesse tudo isto, ele não poderia abrir mão da maior prioridade, que era ensinar o seu filho a amar a Deus, a amar a sua lei e andar nos seus caminhos. Eu vou ler aqui o que diz o comentarista Matthew Henry, que é muito... eu vou ver aqui o que aconteceu, porque eu coloquei aqui em preto para não dar brilho nos óculos. E aí então este texto ficou em preto. Deixa eu melhorar isso aqui para eu poder ler com vocês o que Matthew Henry está dizendo. Eu vou precisar fazer isso depois também, viu? Ele diz assim, ó, Moisés considerava a sua lei tão clara e natural que todo pai poderia ser capaz de instruir os seus filhos nela. E cada mãe teria capacidade de ensinar as suas filhas na lei de Deus. Portanto, esta preciosidade que nos é confiada a nós pais deve ser transmitida cuidadosamente para aqueles que vêm depois de nós, para que ela possa ser perpetuada. Essas são as palavras de Matthew Henry. Então, pais, prestem muita atenção. Nossos filhos precisam brincar, precisam estudar, nossos filhos precisam se divertir. Entretanto, todas essas atividades não podem estar desprovidas de uma educação contínua. Em tudo que as nossas crianças fazem, elas precisam se lembrar que Deus está no meio. Isto livrará os nossos filhos de viverem num contexto corrupto e corruptor, fazendo coisas que, em vez de aproximar de Deus, os afastam de Deus. E é um cuidado que quem tem que ter somos nós pais, não são eles. A responsabilidade é nossa. Então, voltemos lá. O que nós já temos aqui? Estas palavras estarão no teu coração. Segundo, tu as inculcarás a teus filhos. Além disso, o texto também define quando e como isto precisa ser feito. Vamos lá. Inicialmente convém, antes de entrar nesse detalhe, convém destacar o modo como está posto no texto, ou seja, os termos que se seguirão. Eles indicam que, além de transmitir aos filhos, também essas palavras seriam transmitidas e ensinadas a todos os que estivessem na casa. Então eu lembro, eles ainda estavam em tendas. Eles habitavam ali a Jordânia, planície do Jordão. Agora, eles entrariam em casas. Então, os pais ensinariam os filhos e fariam isto agora sim. Vocês vão perceber que, pelo que o texto nos diz, todos os que estavam na casa seriam beneficiados. Veja o versículo 7, por favor, de Deuteronômio 6. 6, 7.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Só vou pedir mais uma vez um segundinho para eu poder colocar aqui as letras, porque eu vou fazer mais uma vez referência às palavras de Matthew Henry, porque, meus irmãos, ao ler esse comentário, eu fiquei fascinado com as palavras desse homem. O que é que ele diz? Interpretando o que Moisés pôs lá em Deuteronômio. Tu falarás dessas coisas com a reverência e a seriedade devidas em benefício não apenas dos seus filhos, mas também dos outros que estão em tua casa, de teus amigos e companheiros. Falarás enquanto tu te assentas em tua casa para trabalhar ou para comer, ou para descansar, ou para receber visitas, nos momentos de diversão ou em conversas, ou em viagens, quando à noite tu estás te despedindo da família para dormir, e quando pela manhã te levantares e retornares novamente ao convívio familiar, convívio da família. Eu acho que isso parece muito, não é? Alguém pode estar pensando até agora, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Estou almoçando, vou falar da lei de Deus? Eu vou dormir, vou falar da lei de Deus? Os meus filhos estão brincando, falar da lei de Deus? Estou viajando, eles estão no banco do carro, falar da lei de Deus? Meus irmãos, comparado à realidade do século XXI, é absurdo mesmo. Claro que chega a ser absurdo. Chega a parecer coisa de outro mundo. Mas é o que está sendo ensinado por Moisés ao povo de Israel. Não havia outro modo. E é muito simples, irmãos. Se a velha natureza não cansa de investir, injetar combustível internamente e externamente, e os meios são muitos. São os meios de comunicação de que dispomos, são os colegas que os nossos filhos conhecem pelo caminho ao longo da sua vida, as amizades que eles fazem, convívio com os nossos familiares, tudo está sendo instrumento de formação de caráter, tudo está sendo instrumento de educação. O mundo educa os nossos filhos mais do que nós, pais. Isto é extremamente preocupante. Não é à toa que Moisés está dizendo que é desta forma que tem que ser feito. Vou repetir lá, o texto está dizendo aí, e Matthew Henry fala, você vai falar essas coisas enquanto assentares na tua casa para trabalhar, ou para comer, para descansar, para receber visitas, nos momentos de diversão ou conversas, em viagens, quando à noite tu estás te despedindo da família para dormir, e quando pela manhã voltas a reunir a família. Meus irmãos, o povo precisava se familiarizar com a lei de Deus, e quanto mais eles a ouvissem, falassem sobre ela e, sobretudo, a praticassem, tanto mais amariam o Senhor e a sua palavra. Mas não era só isso. Se você acha que é muito, tem mais coisa por aí. Ao instruir o povo a ter a palavra de Deus, a Escritura, como sinal na mão, frontal entre os olhos, nos umbrais da casa e nas portas, não há aqui um sentido figurado, não, viu? Não há. Provavelmente havia poucas cópias da lei inteira, que eram lidas em somente ocasiões festivas para o povo. Toda a lei, ou grande parte dela. Assim, nada mais prático do que distribuir várias porções, eu coloco centrais entre aspas, porque toda lei é importante. É que há alguns pontos que resumem, alguns elementos variados estão resumidos em um só. Então, eles criaram aí os filactérios, que eram pequenas caixinhas onde colocavam pequenos pergaminhos. Até hoje os judeus ainda fazem uso desses filactérios. E aí onde eles usavam? Nos braços, usavam na testa, não é? E
colocaram escritas nas portas, nos umbrais das casas e nas portas, e como eu disse, em pequenas caixas contendo pequenos pergaminhos. Isso se tornou muito comum entre os judeus. O que eles tinham por prioridade é: nós não podemos abandonar este ponto de extrema necessidade e importância, porque a nossa vida depende disto. Observe, nós conhecemos a história dos judeus, do povo de Israel, e nós sabemos em todo o Velho Testamento como este povo foi instável. E eles dependiam muito dos reis que eles tinham. Se os reis temiam a Deus, o povo seguia estes reis. Se um rei não temia a Deus, a possibilidade de o povo cair na mesma situação era muito grande. E isso aconteceu em várias ocasiões. Por que eu faço menção disso aqui, irmãos? Porque vejam, se eles tinham todo este cuidado que Moisés ordena depois que entraram na terra de Canaã, mesmo com todas estas preocupações, e caíram nesta situação de instabilidade, de obediência, uma hora obedecendo a Deus, outra hora desobedecendo, imaginem se eles não tivessem parâmetros dados por Deus. Como seria isso? Olhem para a nossa sociedade, vejam como ela se encontra, façam a mesma pergunta e vocês terão a resposta. Porque o mundo está como se encontra, porque o mundo perdeu a direção. O mundo não conhece a palavra de Deus, o mundo não conhece a Deus. Bem, finalmente nós temos aqui então o tempo, o modo como eles deveriam tratar a lei de Deus. Então o que nós vimos? Nós observamos lá atrás que a ordem é que essas palavras precisam ser guardadas no coração, que elas precisam ser inculcadas aos filhos, que elas vão além do âmbito, vão além da educação dada aos filhos e atingem também a todos os que estão na casa. E agora, conclusivamente, eu quero que nós pensemos um pouco na realidade de hoje. Nada melhor do que este período de confinamento para avaliar o que eu vou colocar aqui. Primeiro, todos nós sabemos sobre a importância das Escrituras, correto? A minha esposa leu durante várias semanas Salmo 119. E ele enfatiza muito a lei de Deus. Eu até separei aqui no texto que nós lemos hoje, algumas pequenas partes aqui de declarações que o salmista é que faz, mas que na realidade deveria ser o meu sentimento, o seu sentimento, o sentimento de cada homem e mulher que teme a Deus. Então ele diz aqui, no capítulo 119, do versículo 169, nós lemos, né? Diz aqui, venha, suspira o Senhor, versículo 174, suspira o Senhor por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Versículo 176. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ainda um pouquinho antes, o texto que a minha esposa leu aqui, diz assim, olha, alegro-me nas tuas promessas, versículo 162, com quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém, amo a tua lei. Versículo 164, 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Meus irmãos, nós estamos diante de coisas aqui de extrema importância. Todos nós sabemos disto, ninguém é contra isto. A palavra de Deus está sempre no centro de todo ajuntamento solene, como agora, por exemplo. Ela está presente em todas as ocasiões em que a igreja se reúne.
nós a temos em nossas casas, nós contribuímos para que outras pessoas também tenham a palavra de Deus. Elas são impressas em incontáveis versões. Esta é uma das dificuldades que muitas igrejas têm. A pessoa vai para a igreja e ela percebe que o texto que ela tem é diferente do que aquele que está sendo usado na igreja. Porque há muitas versões, há muitos idiomas. A Bíblia está escrita em braille, a linguagem dos cegos. A Bíblia está escrita num número incalculável espalhado ao redor do mundo. Alguém dirá assim, mas pastor, faltam ainda serem feitas muitas traduções da Bíblia. É verdade, é verdade. Mas nós não podemos negar que a Bíblia, considerada fundamental para a vida do cristão e para o cristianismo, existe de muitas maneiras, em muitas versões, em muitos idiomas, em braille inclusive, pelo mundo inteiro. Além disso, nesta época de tecnologia, a Bíblia também está no smartphone, a Bíblia está no tablet, a Bíblia está no laptop, a Bíblia está no computador, a Bíblia está no iPhone. Entretanto, meus queridos, eu gostaria de deixar muito claro, e você há de concordar comigo, que isso não significa o seguinte. Primeiro, que a Bíblia seja conhecida em conteúdo o suficiente. Quem de nós conhece a Bíblia como ela deve ser conhecida? Segundo, ela é lida não significa também, apesar de nós termos tanto da Bíblia, não significa que ela é lida e estudada na proporção das nossas necessidades, não. Também não significa que ela é o principal assunto das mesas de jantar, das salas de estar, das camas de dormir, dos bancos dos automóveis, dos fones de ouvido, dos grupos de WhatsApp, dos perfis, das publicações e comentários do Facebook, do Instagram, do Twitter, dos blogs e de todas as redes sociais conhecidas. A Bíblia não é o assunto principal. Não é, meus irmãos. É fato. É só dar uma olhada em o que está ocupando as redes sociais. Claro que nunca se falou tanto da Escritura como nos últimos tempos. É claro, porque está acompanhando o avanço tecnológico. Mas eu estou dizendo que a Bíblia, embora esteja sendo multiplicada pelo mundo, ela ainda não deixou de ser o assunto das mesas de jantar. Meus irmãos, se uma família não consegue sentar à mesa e conversar assuntos comuns, como esta família vai se assentar na mesa e conversar sobre a Escritura? Se não houver amor pela Escritura, se não houver amor pela palavra de Deus, este amor visto no Salmo 119, então ela jamais ocupará as mesas de jantar. Ela não vai ocupar as salas de estar. Ela não vai ocupar as camas de dormir. Ela não vai ocupar os bancos do automóvel. O automóvel muitas vezes é lugar de disputas, de discussões, de atritos, de assuntos, de piadas, de brincadeiras, de diversão, mas não tem sido cumprida aquela orientação de Moisés dada ao povo de Israel. Andando pelo caminho, falarás a teus filhos, assentado em tua casa. Meus irmãos, se é assim, e de fato tem sido assim em muitos lares, não estou generalizando, o que tem ocupado o lugar das Escrituras nas nossas mais diversas comunicações? Uma pergunta. Quais são os assuntos que mais nos interessam nos nossos diálogos? Familiares, entre amigos, entre colegas, de trabalho, de escola, Quais são os melhores assuntos? O que nos faz sentir mais à vontade? Quando alguém levanta um assunto relacionado à palavra de Deus, ou quando alguém resolve falar da vida de alguém, de uma autoridade qualquer, seja ela da Secretaria
de uma prefeitura, de um governo estadual, de um governo federal, seja de um prefeito, de um vereador, de um governador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um presidente de república, de ministro, seja o que for, quais são os assuntos que ocupam a nossa mente e as nossas rodas de conversas. Aí você dirá, eu gosto muito de falar de futebol. Nada é proibido. Nada é proibido. O que está sendo ensinado é que a palavra de Deus não pode se ausentar da nossa roda de conversas. Nunca! Porque a velha natureza não para de trabalhar, de injetar combustível naquilo que ela ama, naquilo que ela quer. Ela não para. E ela vai continuar assim. Nós temos que fazer na mesma proporção em que nós nos alimentamos do entretenimento, da diversão e de todas as demais coisas, temos que fazer o mesmo com a palavra de Deus, se de fato nós entendemos que a nossa vida hoje, amanhã e sempre depende da palavra de Deus. Eu vou colocar lá no finalzinho o texto de Paulo a Timóteo que fala sobre isso, tá? Mas eu continuo afirmando ainda que o fato de nós termos tanta Bíblia espalhada pelo mundo também não significa que ela é observada no compromisso e responsabilidade, com compromisso e responsabilidade, estando presente nas nossas palavras e no comportamento das pessoas. Sabe o que está acontecendo? Aqueles que têm as palavras dos lábios são os pastores. Isso está virando uma missão sacerdotal. O pastor tem que conhecer a Bíblia. O pastor tem que falar da Bíblia. Mas o pastor tem que tomar cuidado para não falar só da Bíblia. E de fato é verdade mesmo. Ele tem que ter um conhecimento geral. Tem que ter um conhecimento geral, né, social. Os problemas que estão acontecendo no mundo, na sociedade. O pastor tem que ter conhecimentos de psicologia. Isso tudo é ensinado no seminário. Tem que ter conhecimento de sociologia. O pastor tem que ter conhecimento de história. O pastor tem que ter conhecimento político. É óbvio. Mas, meus irmãos, observem. Nós estamos caminhando de uma forma tal que estamos retrocedendo. A palavra de Deus está se tornando algo peculiar aos ministros, aos mestres de seminário, aos professores do Andrew Jumper, aqueles que ensinam pós-graduação, que formam os pastores, porque nós, crentes, estamos tendo a Bíblia nas mãos, compramos para nossa família, mas ela não tem sido o nosso livro de cabeceira, não tem ocupado a nossa ética, na maioria das vezes. Em última análise, como eu disse, convido você, meu irmão, a ler o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos repetir esse texto? Versículo 16. E depois pode ler o 17 também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora eu pergunto por fim, considerando que a nossa vida depende em tudo da vontade de Deus expressa na Escritura, pergunto, na sua opinião, qual seria a intensidade com que nós temos falhado neste assunto tão vital? Podemos ser sinceros conosco? Eu vou ser sincero comigo. Eu não tenho aplicado o tempo suficiente que eu preciso, que a minha vida precisa no conhecimento de Deus e da sua palavra. Não tenho. Se nós partirmos desse princípio, então nós vamos trabalhar para mudar aquilo que precisa ser modificado. Lembrando o seguinte, irmãos, que eu não estou falando de algo penoso, não é? A gente gosta de muita coisa na vida, algumas delas eu fiz menção aqui, não fiz menção de todas, mas o que o apóstolo João diz, que os mandamentos do Senhor não são penosos.
a palavra muito clara quando João nos ensina da importância da palavra de Deus. Eles não nos são penosos. O João segue o mesmo princípio, a mesma expressão do salmista. Bom, isso está na primeira epístola de João, capítulo 5, viu, gente? Os mandamentos do Senhor não são penosos. O salmista também fala que os mandamentos do Senhor não nos são penosos. Então, eu não estou falando de algo que vai encurvar alguém, que vai deixar alguém abatido, que vai deixar alguém triste, que vai deixar alguém para baixo, depressivo, não. A velha natureza vai sim. Ela vai ficar para baixo, depressiva, entristecida, abatida, mas o que deve acontecer com ela é mais do que isto. O apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Os mandamentos do Senhor não nos são penosos. Então, pergunto novamente, na sua opinião, em que intensidade nós temos falhado neste assunto tão vital que diz respeito à presença da palavra de Deus na nossa vida 24 horas por dia? É claro, durante o sono você vai dizer, mas como? Durante o sono está pensando na palavra? Isso pode acontecer, não é? Até os nossos sonhos são melhorados quando a nossa vida em mente, aquilo que a gente está ouvindo e vendo, está envolvida com a palavra de Deus, até o que a gente sonha muda. Faz uma experiência e você verá. Muito bem, que Deus nos ajude em mais esta série de reflexão e neste grande desafio, porque grande é a força da velha natureza que habita em nós, mas maior é Deus que habita o nosso coração. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico e depois nós vamos terminar, não sem dar o recado do presbítero Gabs, né? Ele mandou no WhatsApp. Depois a gente pode falar. Mais um cântico, enquanto isso, minha filha, passa para mim, por favor, o WhatsApp que o Gabs manda. Do grupo da igreja, ele mandou? Tá? Meu refúgio e libertação é Jesus, dele o socorro me virá. Tablet, nós estamos no tablet. Nós estamos no tablet. Meu refúgio e libertação é Jesus, dele o socorro me virá, a razão do meu cantar é Jesus. De inspiração para louvar, meu refúgio e libertação é Jesus, dele o socorro me virá. Meu cantar é Jesus, fonte de inspiração para louvar. Da minha vida Ele é o Senhor. Com o seu sangue Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Da minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Da
cuidar. Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Muito bem, como eu não tive acesso aqui, vamos ler então o WhatsApp que o nosso irmão Gabs mandou no grupo da igreja aqui, Aliança, viu, gente? Ele mandou particular. Aqui, ó. Ele tá com os cada dias. Dos irmãos Noel, Gabriel, Vânia, Ederli, Fátima, Luzia e Eloy, dos meses de maio e junho, viu? Não pode entregar. Ele pensa que deixar na igreja para os irmãos buscarem é uma opção. Ele perguntou para ele. Ele já tinha perguntado para mim isso aí. Aí eu deixei a critério dele. Meus irmãos... Aí eu falei até de você passar lá, buscar na casa dele os dias e deixar lá, depois como lembro. Falei com ele isso aí, que eu poderia ir à casa do Garmes, do presbítero Garmes, pegar esses cada dias, levar para a igreja e deixá-los disponíveis para que vocês passem na igreja, que é o local central, e apanhem. Não que a casa do Garmes não seja, está ali pertinho, fácil, né? Mas até para evitar esse movimento todo aí lá na casa dele, certo? Eu já estou na igreja durante a semana, aí vocês podem passar lá e marcar comigo para apanhar, combinado? Então este é o recado. Nós vamos encerrar a nossa escola dominical. Vamos repetir o recado? O presbítero Games está com cada dia do Gabriel, Noel, Luzia, Eloy, Fátima. Falei mais, gente, é que ela fechou. Fechou, tudo bem, não tem problema. Esses irmãos busquem aí, combinem depois com pode combinar o horário, né, que você está lá na igreja. Não tem problema. A partir de terça-feira. Noel, Gabriel, Vânia, Ederli, Fátima, Luzia e Eloy. Isso. Aí combina de buscar lá na igreja. Estarei na igreja e aí você pode apanhar comigo. Tá bom? Meus irmãos, nós vamos encerrar a escola dominical e já lembrando desde já que hoje às 19 horas estaremos reunidos ao vivo para o culto que nós vamos prestar ao nosso Deus. Vamos juntos aí da sua casa fazer a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que nos conceda um domingo muito feliz, muito abençoado, um almoço muito gostoso e à noite descansados. Se assentem aí com a família, convidem os seus contatos, criem salas de vídeo e vamos compartilhar, vamos espalhar e multiplicar o culto que nós estaremos realizando hoje à noite a partir daqui da nossa casa. Mais uma vez, muito obrigado, vocês são muito amorosos, muito carinhosos e eu agradeço muito, sinceramente, por isto. E conto com vocês logo mais à noite, se Deus quiser. Um beijão para todo mundo e até breve.